quero partilhar com vocês um sermão baseado no livro de 2 Samuel. Os reis davam nome aos seus filhos visando reconhecer potenciais e desenvolver projetos sobre estes. O rei Davi dera o nome ao seu filho visando realmente um bom futuro para ele. Haviam projetos, e por que não pensarmos que o rei poderia até ter desejado fazê-lo rei de Jerusalém? Haja vista o nome que dera a Absalão, que no hebraico significa pai da paz, variação de Absalém. Absalão era um jovem lindo e admirado. Não havia em todo Israel homem mais belo que Absalão, e que fosse tão admirado como ele. Leia 2 Samuel 14:25. Da cabeça aos pés, não havia nele defeito algum. Porém, aquele jovem, após deparar-se com uma tormenta na sua caminhada, uma tragédia familiar, não teve maturidade e força para vencer, e passou a desenvolver deformações contínuas que revelaram toda a sua essência deformada. Embora tivesse um estereótipo perfeito, todavia seu interior haviam deformações e se desenvolveram deformações perigosíssimas. E é sobre elas, sobre a vida de Absalão, que eu quero trabalhar com vocês hoje aqui nessa mensagem. Primeiro, Absalão era rancoroso. Veja 2 Samuel 13:22. Quanto a Absalão, este não disse a Amnon uma só palavra, nem boa nem má, porque o odiava, por ter ele violado sua irmã Tamar. Então o ódio era algo que continuamente ficou entranhado na alma, no coração, no espírito de Absalão. E o ódio, queridos, ele realmente é uma arma terrível que Satanás tem usado nestes dias. Por quê? Porque ele faz com que aqueles que deveriam e andavam bem sofram tão grande injustiça que queiram fazer a justiça com as suas próprias mãos e passam até a pôr em dúvida aquilo que são os livramentos de Deus. Absalão teve uma irmã sua abusada sexualmente, e aquilo realmente mexeu muito com ele. E a partir de então, ele passou a alimentar um ódio, um rancor, alimentar esse sentimento continuamente. E é este sentimento que levou realmente Absalão à queda total. Você vai ver no decorrer da passagem. Segundo, Absalão era um homem fracassado. 2 Samuel 13:25, você vai ver. O rei disse-lhe: Não, meu filho, não iremos todos, para não sermos pesados. Malgrado instâncias de Absalão, o rei não quis ir e o abençoou. O que quer dizer isso? Se Absalão fosse um homem próspero, o rei não temeria causar-lhe gastos. Mas nesse momento, você vai ver que Davi aponta Absalão como alguém a quem ele não queria o quê? Trazer dano ou prejuízo financeiro. Terceiro, Absalão era um homem manipulador. 2 Samuel 13:26. Absalão replicou: Se tu não vens, deixa ao menos que venha conosco meu irmão Aminon, porque disse Davi: Ele vai contigo? Absalão estava tramando a morte do seu próprio irmão. O ódio que havia nele, a dia aumentava. E ele, nesse momento, ele almeja matar seu próprio irmão. Então, o que ele faz? Ele manipula toda uma situação. Ele cria todo um cenário para que possa executar a sua sentença, a sua vingança particular e pessoal. E ele faz uma festa e convida o seu irmão. Então,
Davi até achou meio estranho ele chamar o próprio irmão. Porém, era uma armação. E realmente, quando a pessoa ela é tomada pelo rancor, pelo ódio, ela se torna uma pessoa tão usada por Satanás, que ela passa a ser um instrumento fácil e um instrumento fértil para o quê? Criar ambientes, cenários para a destruição do seu próximo. Outra característica de Absalão, ele era perseverante no mal. 2 Samuel 13, 27. Absalão tanto insistiu que Davi deixou partir com ele Aminon e todos os filhos do rei, e Absalão organizou um banquete real. Perceba que Absalão persistiu no mal. Davi chegou a querer segurar o seu outro filho. Davi chegou ali a ser até usado como instrumento de Deus para evitar aquela catástrofe. Porém, havia uma determinação, havia no coração de Absalão um desejo maior do que a própria vontade de Deus, e ele estava disposto a passar por cima de tudo. Perceba uma coisa, quando você quer fazer um mal, quando você está planejando algo, bom ou mal, se as coisas começam, a insistir contrariamente, automaticamente você o quê? Você põe um pé atrás. Mas diz aqui que Absalão não relutou, ele insistiu, ele estava realmente determinado a concretizar a sua maldade. Então isso é muito perigoso, quando você endurece o coração a tal ponto que já não ouve os apelos de Deus, já não atende ao apelo das suas autoridades. Davi estava ali tentando evitar a grande catástrofe na vida de Absalão, mas ele estava dominado pelo seu ódio. Outra característica de Absalão, ele era influente no mal. 2 Samuel 13, 28. Ora, Absalão dera aos seus criados a ordem seguinte: ouvi, quando Aminon tiver o coração alegre por causa do vinho, e eu vos disser, feri Aminon, então vós o matareis. Não tenhais medo, porque sou eu quem vô-lo ordena. Coragem e sede homens fortes. Perceba que Absalão, além de ter o ódio em si, ele agora incita outras pessoas a terem atitudes malignas, odiosas e destrutivas. E o homem maligno, ele muitas vezes passa a ser essa influência para o mal. Ele começa a influenciar as pessoas negativamente. E Absalão passou a ser esse homem que agora já incitava os seus próprios criados a executarem o seu plano de destruição. Outra característica de Absalão, ele era vingativo. 2 Samuel 13, 32. Jonadab, filho de Semá, irmão de Davi, tomou a palavra. Não pense o rei, meu senhor, que foram assassinados todos os jovens. Só Aminon morreu, porque Absalão decidira matá-lo, desde o dia em que ele violou sua irmã Tamar. Perceba, Absalão sabia o que ele queria: vingança, sangue. O ódio dele realmente tinha um alvo. Então, não é que ele foi loucamente, desequilibradamente, e passou a odiar a todos, ao mundo todo, e queria, o fim de tudo. Não. Ele era um homem que mantinha na sua mente o propósito principal, a vingança. E ele não matou a mais ninguém, mas matou aquele que o ferira. Então, tome cuidado com o ódio, porque o ódio tem sido o instrumento que Satanás tem usado para destruir vidas. Ah, pastora, mas então ele destruiu Aminon? Não. Quem foi mais destruído com toda essa ação foi ele mesmo. Porque ele, que tinha um nome sobre si, de Rei da Paz,
Ele, que certamente tinha sobre ti toda uma herança, toda uma promessa, e poderia ter um bom futuro, ele acaba perdendo a condição de ser um bom rei, de ser um sucessor, porque ele se deixou dominar pelo ódio. E o inimigo tem usado dessa estratégia para realmente impedir de muitas pessoas crescerem, levando pessoas a tomarem atitudes que são atitudes totalmente dominadas pela mágoa, pelo rancor, e sem perceber, sacrificam o próprio futuro, sacrificam aquilo que é muitas vezes a própria eternidade. Outra característica de Absalão, ele era melindroso, ele se fazia de vítima. Perceba 2 Samuel 15:3. Absalão respondeu: eu te mandara chamar, dizendo, vem, pois quero enviar-te ao rei para dizer-lhe, por que vim eu de Chessur? Seria melhor ter ficado lá. Quero ser admitido à presença do rei. Se sou culpado, que me matem. Ele era alguém infiel. Veja, 2 Samuel 15:3. Vê, dizia-lhe Absalão, a tua causa é boa e justa, mas não há ninguém para te ouvir da parte do rei. Presta atenção primeiro nessa área de melindre. Imagina, Absalão tinha matado o próprio irmão. Ele saiu fugido. Só que agora ele estava querendo seus direitos. Ele queria ser aceito pelo pai. Olha, e ele começou a usar de todas as estratégias para realmente ser aceito novamente. Ele começa a se fazer de vítima. Olha, se meu pai não me aceitar, é melhor então me matar, porque eu quero que ele me aceite. Ele tem que me aceitar. E ele começa a usar realmente de estratégias manipuladoras, melindrosas, e começa com melindres. E por fim, ele acaba realmente sendo aceito por Davi novamente, que era o pai, embora muito ferido, porque ele matou o seu próprio irmão. A infidelidade também, vocês viram, habitava no coração de Absalão. Perceberam em 2 Samuel 15:3? Ele ia diante das pessoas assim que ele conseguiu o espaço dele. E ele começou a dizer, olha, ninguém aqui pode te ouvir, mas olha, eu posso te ouvir. Ah, o rei não se importa com a tua causa, mas eu me importo. Então Absalão se aproxima novamente do trono, se aproxima novamente do seu próprio pai, que é Davi, mas não com arrependimento sincero, mas usando de estratégias, usando de melindre. Ele reivindica um lugar, ele se faz de vítima, aquele que na verdade ainda mantinha aceso o ódio no coração. Ele ainda mantinha o seu coração totalmente dominado pelo rancor, porque ele ainda não se dava por satisfeito. Outra característica, Absalão era promíscuo. De 2 Samuel 16:22. Armaram para Absalão uma tenda no terraço, e ali, à vista de todo Israel, ele abusou das concubinas de seu pai. Olha só, o rancor de Absalão tinha tomado proporções tão grandes que a loucura já fazia parte da sua mente. Porque o irmão abusou da irmã dele, porque o pai não tinha tomado a atitude que ele esperava que tomasse. Agora, ele dá um golpe, ele toma o trono do pai à força, com infidelidade, com traição, e ele vai diante de todo Israel e abusa das concubinas de seu pai diante dos olhos de todos. Perceba que grau de degradação o ódio leva uma pessoa. A que ponto uma pessoa vingativa pode chegar? As loucuras que ela é capaz de fazer. Absalão, aquele jovem que até então era amado pelo rei, que foi escolhido para trazer a paz ao reinado,
pai da paz, Absalom, acaba se tornando um inconsequente atormentador e é pego por um laço, um galho. Absalom foi morto pela cabeça. Segundo Samuel 18:9, Absalom encontrou-se de repente em presença dos homens de Davi, montava uma mula, e esta enfiou-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalom prendeu-se nos galhos da árvore, e ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que montava passava adiante. Perceba qual foi o fim de Absalom. Ele morreu pela cabeça. O cabeça dele ficou preso num galho, enquanto ele montado corria atrás daquilo que eram as tropas do seu próprio pai, a fim de destruir definitivamente a sua própria família. Perceba o ódio, como ele cega a pessoa. E ele nunca deixa a pessoa se dar por satisfeito. Ele foi, matou o irmão, ele foi, usou de todo tipo de melindre para reconquistar o lugar junto ao pai. Então, ele se rebela contra o pai, destitui o pai e se volta para matar ao próprio pai. E nesse momento, cego pelo orgulho, cego por aquilo que é o ódio, ele, na verdade, caminha para a própria destruição. A cabeça dele é presa nesse galho. Os galhos são laços, situações que o diabo coloca no caminho. E esses galhos, na verdade, são variados. Mas ele prendeu Absalom pela cabeça. E o diabo tem usado muitos galhos para aprisionar a cabeça de muitos filhos do rei. O diabo tem aprisionado a mente, o pensamento das pessoas, com devassidão, com ódio, corrupção, incertezas, religiosidade, ansiedade, ilusão, fascínio, incredulidade, imoralidades. Antes da cabeça de Absalom ser presa no galho, ele já estava preso há muito tempo na sua mente, pelo ódio. Este que era filho do rei, ao invés de ser renovado pela transformação da mente, estava sendo pego pela cabeça. Quando não há renovação na mente, nós ficamos presos ao passado, à paralisia. E o governo não é de Deus. Quem domina é o diabo. Domina a mente, os pensamentos, a cabeça. Ele consegue tirar a pessoa da estabilidade, tira os pés da pessoa da rocha, e a pessoa fica como Absalão, entre os céus e a terra, no meio termo, no ar, na mornidão. E quando um filho do rei se encontra nessa situação, se torna realmente um momento propício para o diabo executar a morte. Veja, 2 Samuel 18:4, Joabe disse: não tenho tempo a perder contigo. Tomou então 3 dardos na mão, plantou no coração de Absalão, estando ele ainda vivo no carvalho. Então, o que aconteceu com Absalão? O ódio que estava nele cresceu, ele não lutou contra isso como Caim. O pecado estava à porta dele e ele não o dominou, mas ele deu vazão mesmo. E chegou um ponto em que ele estava para executar o seu maior mal, que era a morte do seu próprio pai. E nesse momento, ele cavalgando, foi preso pela cabeça num galho. E o corpo dele ficou pendurado no ar. E nesse momento o inimigo veio e fincou-lhe dardos no coração. O inimigo Joabe identificou que aquela era a hora apropriada. Enquanto Absalão estivesse entre o céu e a terra, no ar. Sim, enquanto o filho do rei fica em cima do muro. Nem céu, Deus, nem terra. Quando a pessoa fica no ar, não consegue mover-se, pois está paralisada pela cabeça, pela mente atrofiada pelo pecado, corrompida pelo ódio, pela religião, pela vingança, pela religiosidade. O inimigo Joabe percebeu que não podia perder tempo, pois era aquela hora ou nunca mais.
já que o rei Davi queria a proteção de Absalão. 2 Samuel 18:5. O rei deu esta ordem a Joabe, a Abissai e a Etai: por favor, poupai-me o jovem Absalão. Todo o povo ouviu a ordem que o rei deu aos chefes a respeito de Absalão. Perceba, o rei queria poupar Absalão. Davi queria proteger Absalão, mas o próprio mal que havia dentro dele não possibilitou isso, mas abriu realmente condição para que ele fosse o quê? Consumido. Joabe não pensou duas vezes e realmente enfincou o dardo no coração. O inimigo quer se aproveitar do momento de instabilidade para agir e fincar os dardos no coração, como fez em Absalão. Porém, Absalão tinha legalidades para que o inimigo pudesse agir, independente do amor do rei por ele, independente da obra e dos planos que o rei tinha com ele. O inimigo não estava disposto a aceitar contrariedades, não se dispunha a se abrir para o novo. Absalão agora estava preso. A dor que ele sofreu, o endurecimento que cauterizou seu coração, que se tornou de pedra, toda a beleza que ele tinha se tornou maquiagem, porque o coração dele estava podre. Absalão ficou envolto num laço, e o que restou ao rei foi o lamento. O Espírito Santo tem visto muitos filhos do Rei dos Reis mortos em combates, feridos em batalhas, pessoas que Deus tinha grande obra para fazer através delas, pessoas a quem Deus realmente escolheu para serem grandes, para reinarem, para serem instrumentos de Deus na terra, pessoas que, como Absalão, teriam o nome de Rei da Paz. Porém, diante de uma injustiça, indignados com perdas, dificuldades ou afronta, endureceram-se, ensurdeceram-se para o chamado e entregaram-se ao ódio, à vingança, à devassidão da sua alma. E assim, contrariando o plano de Deus, buscaram a própria ruína. O Espírito Santo, assim como Davi ficou ali clamando, geme com gemidos inexprimíveis, filhos do rei, com a mente cauterizada pelo pecado. Homens que foram escolhidos para serem de Deus, estão sendo tomados pelo mal, pela rebelião, pela imoralidade, pelo ódio, pela vingança. Filhos de Deus, com a mente religiosa, ficam estagnados no ar, por mais que fazem para realmente tentar amenizar aquilo que é o seu rancor, eles nunca se darão por satisfeitos e não se apercebem que se perderam, que já perderam há muito tempo a qualquer condição de reinar, porque quem está reinando sobre a sua mente é o mal. E perceba como Davi clamou, como Davi chorou por Absalão. Se você ler 2 Samuel 18:33, você vai ver o clamor de Davi. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri eu em teu lugar, Absalão, meu filho? Quantos servos de Deus se perderam? Não chegaram aos céus, não vencem a conquista na terra, pois foram paralisados em suas inconsequências e neuroses. O rei se comoveu, subiu ao quarto e pôs-se a chorar. Mas agora Absalão já estava morto. Ele não podia ouvir, porque ele preferiu atender aos apelos do seu coração. Ele preferiu atender aquilo que era a sua vingança. Ele preferiu cumprir a vontade da sua carne. E diz 2 Samuel 19:1, o rei chora e se lamenta por causa de Absalão. Versículo 4. O rei cobriu a cabeça e dizia em alta voz: meu filho Absalão, meu filho Absalão. E eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus Cristo, eu já vi muitas histórias
homens que cavalgavam realmente em honra diante de Deus, homens que tinham um chamado, homens que tinham realmente tudo para serem grandes instrumentos diante do Senhor. Entretanto, diante de injustiças malignas, diante de ações tão demoníacas, se deixaram perder e foram dominados pelo ódio, pelo rancor, e foram dominados por aquilo que era o mal que age no mundo. E sabe o que aconteceu? Aconteceu com você a mesma coisa que aconteceu com Absalão. Você está preso pela cabeça. E o inimigo, sabe o que ele faz quando você fica preso pela cabeça? Quando você fica nas suas mentes, nos seus pensamentos pueris, com o seu ódio, com a sua prostituição, com o teu adultério, com a sua imoralidade, com aquilo que é o rancor, a vingança, esse sentimento de injustiça, esse sentimento de que o teu pai não fez nada por você, de que Deus não te livrou. Essa era a sensação que Absalão tinha. O meu pai não fez nada. E o inimigo, ele quer colocar esse sentimento de injustiça, de abandono, para que você entre realmente pela carne e você ache que a tua própria mão pode resolver as coisas. Mas eu quero te dizer, Deus, ele quer que você acalme o teu coração e você espere nele. Ele tem algo grande para você, assim como ele tinha para Absalão. Só que Absalão não pôde crer e não pôde esperar para ver. Absalão poderia ser um sucessor do trono, mas o domínio da alma dele acabou realmente roubando-lhe essa oportunidade. Cristo te chama, Deus te escolheu. Abra o teu coração, tira a raiva, a ira, o endurecimento, a resistência, a revolta, a rebelião. Abra-se, pois Deus tem grande obra na tua vida. Senão, o que te espera é a ruína, pois o galho do diabo está posto para prender pela cabeça primeiro, através da mente, da preocupação. E só depois o inimigo faz como Joabe, atinge o teu coração. Só quando ele te prende pela cabeça, ele consegue depois fincar dardos no teu coração para realmente te levar à morte. Absalão, Absalão, Davi clamava: meu filho, quem dera eu tivesse morrido no teu lugar. Mas Jesus, ele já morreu por você. Jesus, ele já pode trazer esse perdão sobre você. Pai da paz, ele te constituiu para que você seja um instrumento poderoso dele na terra. Não se deixe dominar pelo mal, mas vence o mal com o bem.